fazemos negócio com a China, fazemos negócio com franceses, fazemos negócio com italianos, em inglês, com árabes, em inglês, quer dizer, tem sido uma língua hoje popular na área comercial. Né? Pensamos na escola que, no mínimo, inglês. Um bom inglês abre portas, ajuda, facilita. Nós trabalhamos também com espanhol, numa carga horária diferenciada, menor. A escola é bilíngue no idioma inglês. E também é interessante, eu acredito que até ofereça um pouco menos de dificuldade para os alunos, né? Penso, acredito. Né? Ou não? Entre o inglês e o espanhol, você Sim. diz? Eles têm mais familiaridade com o inglês e, via de regra, eles gostam mais do inglês. Com algumas exceções. Entendi. Mas nós investimos bastante no espanhol também. Então, quando nós resolvemos transformar a escola em bilíngue, o objetivo era, até porque nós tínhamos já uma história forte, uma experiência grande no período integral, e a escola bilíngue no Fundamental 1 e 2 tem que ser período integral. Então, nós acreditamos muito que a escola bilíngue ela tem a capacidade, a competência de ensinar o estudante, a criança e o jovem, de duas formas. Em história, em geografia, em ciências, em literatura, em artes, no segundo período, e ensinar o outro idioma. Então, toda criança, todo estudante que frequenta uma escola bilíngue, Luciano, tem dois ganhos. Esse é o que nos encanta na escola bilíngue. Tem o ganho de aprofundar mais as matérias do currículo básico, que nós chamamos currículo brasileiro, que ele é trabalhado pela manhã, o currículo brasileiro, nas disciplinas língua portuguesa, matemática, história, geografia. As disciplinas que o MEC coloca como fundamentais. Ainda né? Nós temos essa de filosofia e de atualidades, que não são obrigatórias, e nós colocamos no nosso currículo brasileiro. E à tarde, então, nós trabalhamos com algumas disciplinas do currículo brasileiro, aprofundando esse conteúdo em outras vertentes desse conteúdo, muitas vezes, braços interessantes na área da biologia, das ciências, da história e da geografia, que nós chamamos de estudos sociais. Então, nós aprofundamos esse conteúdo, damos uma outra roupagem, só que no segundo idioma. Então, você vê quantos ganhos esse jovem tem. Lembrando... Estou imaginando discutir, por exemplo, filosofia em inglês. Que também nós fazemos, não é? Lembrando que Campo Grande é uma cidade quente, gostosa, e muitas vezes a criança ou o jovem utiliza o período da tarde, né, Luciano, de uma maneira não muito proveitosa. Lembrando daquela questão do estresse que você citou agora há pouco, em nenhum momento a escola bilíngue estressa a criança, deixa ela mais cansada. De fato, nós temos relatos, depoimentos de pais que nos falam assim: quando eu quero falar alguma coisa para o meu filho do tipo, você vai perder tal coisa, a primeira coisa que eu falo é, olha, você não vai ficar no harmonia no currículo americano. E aí a criança fala, não, eu posso sair da manhã do currículo brasileiro, mas do currículo americano eu não quero. Entendi. Porque é lógico que... Essa punição ele não quer. Não quer, por quê? Então, não há uma preocupação que a criança fique o dia todo, que ela fique cansada, estressada por conta dos dois aprendizados. Pelo contrário. Mas, voltando, aqui em Campo Grande, muitas vezes, por ser uma cidade gostosa, quente, uma cidade com muitas facilidades, não é? Muitas vezes a criança vai para um shopping ou passa a tarde no videogame, na televisão, comendo coisas. Muitas vezes também a família, a maioria das vezes, trabalha, inclusive a mãe. E, então a criança fica com uma atividade nesse período não muito proveitosa. Não é? E essa é uma outra vantagem enorme da escola bilíngue. Também precisamos fazer uma diferença entre escola internacional e escola bilíngue, já vou te falar. Tá. Então, uma outra vantagem é esse aproveitamento sadio, gostoso, eu diria para você até lúdico, porque há uma preocupação enorme nesse currículo americano de ser gostoso, de ser interessante, e nós temos indícios de que isso acontece pela fala de muitos pais. Então, há um aproveitamento maior desse período da tarde. Né? Perfeito.
Eu queria fazer essa diferença, Luciano, entre a escola internacional e a escola bilíngue. A escola internacional é uma escola que está no outro país, então vamos pegar o Brasil, Sim. uma escola americana, uma escola inglesa, uma escola italiana. São Paulo tem muitos franceses, por exemplo. Né? Escola francesa. Nós temos nos grandes centros, basicamente São Paulo e Rio, Sim. Esse tipo de escola. Então, como que funciona? É uma escola que tem o currículo só daquele país, o calendário daquele país, as férias, as festas todas são daquele país. Só que em vez de funcionar, por exemplo, na Inglaterra, funciona no Brasil. O intuito, penso, é para formar imigrantes, né? Pessoas que estão de passagem pelo Brasil, que vão trabalhar 1, 2 anos aqui. Filhos de expatriados, né? Ou de empresários que moram lá e vêm desenvolver um serviço aqui, Sim. ou o pessoal da chancelaria, enfim, esse tipo de clientela é bom que estude numa escola daquele país de origem. Porque pretende voltar. Agora, quando for fazer o seu curso universitário, ele foi formado para aquele país. Sim, um vestibular daquele país. Exatamente. Então, a escola bilíngue ela é muito interessante, ela contempla muitos objetivos, no sentido também de que ela é uma escola brasileira. E nós preparamos para bons vestibulares, tanto em Campo Grande, que o nosso foco é a federal, claramente, como em São Paulo, no Rio de Janeiro, principalmente em São Paulo. Nós temos algumas universidades que nós preparamos de uma maneira bem cuidadosa, bem objetiva, e temos tido resultados excelentes no vestibular, na entrada dessas universidades. Mas é uma escola brasileira e que, como eu te falei, amplia, que aprofunda, então, o conteúdo. E mesmo para o vestibular, uma criança e um jovem que passou 10, 11 anos com esses 2 períodos, porque o ensino médio também é período integral na harmonia, passou 10, 11, 12 anos estudando os 2 períodos, tendo um aprofundamento no segundo idioma nas disciplinas importantes que cairão no vestibular. Então, olha o ganho. Por isso, hoje, Luciano, as escolas bilíngues no Brasil e no mundo, principalmente, são a coqueluche da educação. Estão ganhando força, né? Estão ganhando força, não por um modismo, mas por uma necessidade de mundo, de mercado, de profissão. Aliás, e aí vem uma grande curiosidade, né? Como que as escolas hoje estão fazendo para conseguir acompanhar? Porque, como você mencionou agora, não é modismo, é necessidade, né? E hoje a velocidade que a gente tem que tomar decisões e adaptar, inclusive o nosso negócio, né, para essas mudanças, tem que ser muito rápida. Como que hoje, enquanto empresária, você monitora esse tipo de coisa? Eu penso que a coisa mais importante do ponto de vista da aprendizagem que nós temos que fazer com os estudantes é o raciocínio, é desenvolver o raciocínio. Porque um jovem que entra na universidade e que esteja raciocinando com bastante vivacidade cognitiva, ele tem condições de aproveitar